Olá pessoal, bom dia! Voltamos direto do Show Rural Copavel 2020 para mais um bate-papo. Dessa vez nós vamos falar das novas tecnologias de aplicação. E quem vai falar com a gente é o Daniel Petrelli, que é especialista em tecnologias de aplicação. Seja Olá, muito bem-vindo, Daniel. Olá, bom dia, obrigado. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre um tema tão importante dentro do contexto aí do agronegócio, da produtividade aí com os picos que nós precisamos conduzir e, claro, de uma qualidade e eficiência de aplicação que isso tange aí de extrema importância nesse manejo aí das culturas, né? Vamos lá, com certeza vai ser um bate-papo enriquecedor. Para começar, Daniel, eu gostaria que você falasse para a gente qual é a importância da tecnologia da aplicação para uma boa produtividade. Bom, acho que o manejo é de extrema importância porque uma vez que nós estamos fazendo uma grande extensão e áreas de cultivo, né, acaba que nós temos enfrentando essas possíveis pragas e doenças que tendem a se reproduzirem nesse ambiente e que eles buscam a sobrevivência e se alimentar daquilo, né? E nosso objetivo, como colher, né, uma produtividade que tenha bons custos de produção e picos para que nós temos essa responsabilidade enorme, né, de entregar essa produção para os nossos países e também para o exterior, né, como exportação, como o nosso país aí representa extremamente forte, né, no agronegócio. Então a tecnologia de aplicação ela vem porque nós vamos utilizar de produtos, sejam eles defensivos químicos, biológicos ou até na parte de fertilizantes, que nós vamos ter que fazer esse manejo para que no final a gente consiga ter a colheita bem sucedida e com a produtividade esperada para que contenha os custos de produção e, claro, o lucro aí e levar essa produção aí para o mundo. Então a tecnologia ela vem para a gente utilizá-la para que faça o controle, seja ele de plantas daninhas, pragas ou doenças, e que nós sempre buscamos deixar esse nível de praga, doença, a um nível que não gere, então, esse prejuízo na produção, né? E essa tecnologia, Daniel, ela varia de cultura para cultura, de região para região? Como que funciona? Eu acho que no mundo, mas trazendo um pouco para o nosso país, a nível nacional, nós temos uma extensão enorme, um país bem abençoado, vamos dizer assim, com áreas agricultáveis, climas muito favoráveis em diversas regiões e que cada um a gente consegue distribuir então, né, um pouco de cada característica específica, como região sul, muito forte em grãos, mas também a gente vai lá na parte de frutas de clima temperado, né, frutas de caroço, por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, uvas como bons vinhos e sucos, por exemplo, né, produção, mas também quando a gente vai ao Nordeste, uma linha de frutas tropicais muito forte, com qualidade de exportação, a nível de exportação, e o nosso Centro-Oeste, aí, o Cerrado, com a grande área para a produção de grãos, né? Então nós temos uma diversidade enorme, onde nós temos relevo diferente, clima diferenciado também, né? A características de solo, isso também implica muito no resultado que nós vamos ter para cada tipo de cultivar e cultura que nós vamos cultivar nessas áreas. Então, sim, e acaba que depois também a gente segmentando o perfil do agricultor que vai fazer esse trabalho de produção. Seja a agricultura familiar de extrema representatividade para o nosso agronegócio, mas também seja aquelas grandes empresas com grandes extensões na produção de algodão, cana, por exemplo, para bioenergia, o etanol também. Então, com esses perfis, claro, nós vamos ter tecnologias, equipamentos, desde o equipamento portátil até automotrizes aí de grande capacidade, né? Isso. Nós temos também a parte das adubadoras, né? Isso vai ter a segmentação ideal para o perfil de agricultor e, claro, a cultura que nós devemos, então, protegê-la com equipamentos na parte de pulverização, né? A segurança também ela é super importante, a segurança da aplicação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Daniel. Bom, dentro desse processo, desse contexto como um todo, nós estamos trabalhando, então, com
defensivos, também produtos biológicos, mas que a segurança de um processo, nesse ambiente que nós vamos estar cercados, né, a área rural, onde ocorre lá as pulverizações, a segurança vem muito e muito forte. Então nós temos a responsabilidade, como agrônomos, técnicos e como empresa também, de desenvolver tecnologias, desenvolver equipamentos, produtos, para que entregue, né, uma solução onde que o agricultor ou a quem vai usar, né, consiga trabalhar com segurança, mantendo eficiência e qualidade. Então, quando nós falamos de segurança, é muito importante então fazer o uso de equipamentos de proteção individual, porque nós estamos trabalhando com produtos que, para nós, acaba sendo tendo uma toxicidade, com uma concentração, mas que nós temos a total e plena segurança, né? Dentro das vias de avaliação de risco, nós temos como uso, desde que seguimos um processo, né? Então isso é muito importante. E outro ponto também é a segurança com o meio ambiente, onde nós estamos realizando essa aplicação, né? Por isso que nós desenvolvemos, por exemplo, um portfólio de bicos de pulverização. Nós temos bastante amplo, onde que a gente tem cada um na sua especificidade de aplicação devido ao tipo de produto que foi recomendado para aquela cultura. Então nós vamos ter tecnologias e equipamentos que entregam, né, a melhor solução com a segurança e eficiência. Claro, seguindo os processos, segundo as recomendações e as boas práticas, né, as boas práticas de manejo. Você falou de meio ambiente. Evitar o desperdício dos defensivos também é uma forma de contribuir com o meio ambiente, né? E de que forma a gente faz isso? O uso correto dos bicos, a gente também está contribuindo com o meio ambiente. Como que o produtor rural ele faz essa escolha certa? Existe uma orientação por conta das empresas? Como as empresas se posicionam? Pelo Brasil, ele ter uma condição, como nós já comentamos, de extensão, clima, né, variabilidade enorme em termos de tipos de pragas que vão incidir em cada cultura, o portfólio de defensivos, químicos, biológicos, parte nutricional, ela é muito ampla. E isso exige uma recomendação de uma quantidade desses produtos para ser distribuído nessas áreas. E muitas das vezes a gente fala em área por hectare ou por alqueire, mas falando por hectare, às vezes tem recomendações de produtos que, por exemplo, são meio litro por hectare, 1 litro por hectare. Agora imaginamos realizar essa distribuição desse produto ao longo de 10 mil metros quadrados. Então, o que daí entramos dentro desse processo da tecnologia de aplicação, que a base é aplicar o produto no momento certo, na quantidade certa, né, com a máxima eficácia e, claro, segurança. Então, com isso, o uso das pontas de pulverização e bicos exige muita precisão dos circuitos de defensivo, dos processos de pulverização, para que tenha essa qualidade. E essa eficiência vai ser gerada a partir do momento que nós depositamos essa quantidade recomendada por bula, né, e receituário agronômico lá naquela área de forma mais homogênea possível, com maior qualidade e precisão. Então, com isso, as pontes de pulverização têm uma responsabilidade enorme de realizar essa distribuição e aplicação. Mas ela não é a única solução que mantém essa qualidade. A gente tem um processo muito grande, desde o preparo de calda com segurança, o uso de manejo, né? Hoje nós já temos o processo de adicionar mais produtos em mistura dentro do tanque, formando essa calda, e depois realizar as aplicações. E dentro disso entra o equipamento, né? O equipamento a gente vai estar tendo as soluções tecnológicas de design e formato de tanque, por exemplo, né, no pulverizador, onde que nós temos a maior homogeneidade de calda possível, né, para que tenha o quê? A deposição dessa dose por metro quadrado, por área, a mais uniforme possível. E para isso nós trabalhamos muito, né, para desenvolver toda a parte de extensão, de conhecimento também trabalham para que levem o conhecimento, levem como abordar isso, até porque isso também é um investimento muito grande, né, para que a gente, no final da safra, tende a colher o que nós esperamos, com o potencial produtivo desses cultivares. Então, dentro das tecnologias, nós vamos ter várias ferramentas, né?
circuitos, agitação, né? Equipamentos que trabalham com velocidades mais estáveis, não com sistema de tração até de equipamentos automotrizes. Isso é muito importante para não gerar patinagem e não gerar, por exemplo, uma alteração desse volume aplicado na área. E depois nós entramos também com os bicos, que cada um tem a sua especificidade. Tamanho de gota na distribuição, isso é por conta sempre do produto a ser aplicado no alvo, que o alvo a gente costuma falar que é o local onde nós teremos que depositar esse produto, né? Pode ser na parte de cima da cultura, pode ser no solo, né? E diante disso a gente define volume e o espectro da gota para que a gente consiga atingir esse alvo. Normalmente inseticidas e fungicidas, que são os produtos que nós vamos aplicar para controlar pragas e doenças, a cobertura dessa pulverização tem que ser muito, muito boa, muito importante para também distribuir da melhor forma dentro de toda a área foliar dessa cultura. E para isso, normalmente a gente utiliza de gotas mais finas, só que ela tem um grande risco também por conta da nossa variabilidade climática, ventos, temperatura, né? Então, para isso, detém de tecnologias de produtos, a linha de adjuvantes e fertilizantes também, isso entra muito pontualmente e ajuda muito também na formação dessas gotas de aplicação. E claro, o volume de cauda, né, que a gente vai definir para atender essa grande área foliar que nós temos que cobrir ela, né, com esse produto e protegê-la, para que aí a gente consiga controlar essas pragas e doenças, né? E não só produtos, né? Equipamentos também mais eficientes, né? A gente precisa. Dá para você falar um pouquinho sobre esses equipamentos mais tecnológicos? Com certeza. Em termos de equipamento, existem muitas tecnologias, né? E a nível assim, até do nosso âmbito nacional aqui de desenvolvimento tecnológico. Primeiro, assim, temos um apoio grande aí no desenvolvimento da parte da cultura, né? A gente tem a Embrapa aqui que destaca muito sobre isso, com grandes tecnologias, com grandes processos e manejo que recomendam para que a gente tenha sucesso na cultura. E quando nós entramos em equipamentos, aí entra toda aquela questão que esse boom da agricultura de precisão que nós tivemos nos últimos anos, que vão correlacionando informação com tempo de resposta, por exemplo, da abertura e fechamento de uma válvula, que para que a gente não sobreponha uma dose de um produto que já foi aplicado. Então, com a localização por GPS, onde nós temos precisões de 2 centímetros, né, muito próximo, a gente consegue, através das tecnologias do circuito de pulverização, dar um tempo de resposta muito rápida, onde que a gente reduz aquilo que nós chamamos de sobreposição da pulverização. Quando a gente sobrepõe, a gente está aplicando o dobro da dose, né, ou às vezes quando falha, né, isso não tem a dose exata que vai fazer o controle daquela praga ou doença. Então, essas tecnologias que visam para comunicação do equipamento, a parte eletrônica, de tempo de resposta, de circuitos de pulverização, tecnologias, por exemplo, por cortes de seção e até o bico por bico, né? Isso traz uma redução de consumo, mas não significa que foi aplicado menos, mas foi aplicado na dose correta, recomendado pelo receituário agronômico, pelas bulas dos produtos, né? Só que isso é o que a tecnologia traz para trazer sempre mais eficiência, né, segurança e trabalhar sempre na dose certa, na quantidade certa, para que expresse aí esse potencial produtivo das culturas, né? Então, tecnologias vem agregando muito, mas em paralelo nós devemos sempre estar compartilhando, né, via mídias sociais, revistas, vídeos, né? Claro, palestras, congressos, participações que tem de abrangência nacional, para levar essas informações para os agricultores e destacar, né, a importância de ele, talvez, no processo que ele fazia ontem, não vai ser o melhor que ele vai fazer amanhã. E sempre tá informando. É um ciclo, né, que a gente nunca vai ter fim em termos de melhoria. É uma melhoria contínua, como a gente até usa esse termo muito em indústrias, né? Mas é um processo que muitas vezes hoje já não dá para falar que o que ele fez na safra passada vai estar continuando a ser. E ele tem que mudar alguma coisinha com mais informação e destacar para ele a importância disso. Que juntos,
né, desde o corpo técnico até o final, né, com a responsabilidade dele de realizar essa produção, conseguir os melhores ganhos aí em termos de eficiência, segurança, claro, e com produtividade, né? O Electrovortex seria um exemplo dessas novas tecnologias para a pulverização? A tecnologia Electrovortex, ela traz sim, a gente utilizou um exemplo do contexto de como funciona, né? A assistência de ar em barra, ela vem já de muitos anos, o desenvolvimento dela colaborou muito, né, para ter qualidade e eficiência na aplicação. E aí nós temos também mais uma tecnologia que é o carregamento eletrostático de gotas. Hoje, como nós falamos, gotas mais finas proporcionam excelente cobertura, mas ela tem um risco muito grande em termos de evaporação e também até de deriva, né, aerotransportada por conta dos ventos. E diante disso, gera sim a ineficiência, possivelmente de perdas da pulverização naquele local onde o equipamento passou. O Electrovortex ele vem para unir, né, duas tecnologias, então a assistência de ar e o carregamento eletrostático de gotas, e que o carregamento eletrostático de gotas ele tem um bom funcionamento quando nós trabalhamos com gotas finas, extremamente finas. Com isso, o objetivo desse carregamento uma vez que nós colocamos essa gota próximo do alvo a ser depositado, tende a atrair por uma força de eletrostática, atrair próximo de um corpo. E esse corpo, no caso, é a cultura, são as folhas, né? São uma vagem, né? Um capucho, por exemplo, do algodão, o milho, trigo, né? Então nós viemos com essa tecnologia para minimizar esse impacto de deixar essas gotas, que são muito pequenas e leves, possivelmente em suspensão no ambiente. E elas daí podem ser levadas até longas distâncias. E aí nós entramos com a assistência de ar, por quê? Uma vez que nós carregamos essas gotas com esse campo eletrostático que é gerado, nós precisamos depositá-la onde ela tem que estar. Se ficar sem a assistência de ar, possivelmente nós temos uma segregação desse produto na parte superior da cultura. E hoje, em termos de alvo, a parte superior da cultura ela fica de forma mais fácil porque é o primeiro local onde que a pulverização passa, né? Mas diante da dinâmica da cultura, a arquitetura dessas folhas, até o índice de área foliar que esses cultivares produzem, nós precisamos depositar talvez em locais onde que a praga ou a doença se encontra. Por exemplo, mofo branco em soja. Muitas vezes o inóculo dessa doença ocorre muito próximo da palhada, né? Lá no terço inferior da cultura. Diante disso, muitas vezes nós precisamos conseguir trazer um depósito desse ativo, desse defensivo, lá para baixo. E aí a assistência de ar, então, vai levar de forma mais rápida possível essas gotas eletricamente carregadas e todas as outras gotas que possivelmente, pelo espectro que ela produziu, também levar lá para próximo do alvo, que é dentro da cultura. Então a tecnologia Electrovortex, ela tem um ponto muito importante, porque nós temos então característica de gota de boa cobertura com fungicidas e inseticidas, onde nós vamos ter alto índice de área foliar, a dificuldade e as barreiras são mais intensas e até mais difíceis. E ele tem um ponto muito importante, ele traz todo aquele ativo que foi recomendado por bula, receituário agronômico, sendo depositado, porque medidas que fizemos para avaliar, por exemplo, deriva, nós conseguimos dados aí de 35% de redução da deriva. Então, o Electrovortex, além de ter uma boa eficiência, mesmo com o uso de gotas mais finas, nós conseguimos então minimizar esse impacto da deriva de produtos, inseticidas, fungicidas para um outro local. E com isso traz mais segurança, né? Mais segurança para o agricultor, entendendo assim, tudo que ele tem investido de defensivos naquele pacote de produtos para cultivar a cultura dele, ele tem sim aplicado de forma mais eficiente, né? Porque nós reduzimos isso, ao invés de ficar no ambiente, a Electrovortex ela consegue então realizar esse depósito desses produtos ao longo de todos os terços da cultura e trazendo mais sanidade à cultura, com certeza aí o
potencial produtivo que ela vai exercer daquela cultivar vai atingir aí os níveis satisfatórios de produtividade. Uma planta sadia, ela significa então mais produtividade, picos de produtividade? Primeiro que cada cultivar tem a sua genética e muitas das vezes tem cultivares por regiões, como nós já bem comentamos. E ela estando sadia, com certeza ela vai expressar toda aquela capacidade que ela tem produtiva de grãos ou de raízes, qual tipo da cultura, né? Sim, estando sadia, por quê? Vamos falar um pouco da questão das lagartas em soja. Acho que nós estamos falando bastante do tema. Inclusive, né, período de colheita e plantio aqui na região, muitas das vezes elas são desfolhadoras, né? Então ela vai se alimentar das folhas, né, da soja no caso. Se nós não temos área foliar, é impossível, ou reduz a capacidade dela assimilar todo o ciclo, né? Ciclo de fotossíntese, tudo que ela deve realizar, absorção de nutrientes, se tiver pouco a área foliar. Então a produtividade vai depois expressar depois os estágios reprodutivos dessa cultura. Então se nós tivermos uma distribuição desse produto com qualidade e segurança, né, como bem comentamos, com certeza a expressão produtiva dessa cultura no final vai ser como ela deve ser, né, com a cultura com uma sanidade melhor, né? E como o produtor rural ele faz esse monitoramento, Daniel? Hoje, como nós comentamos também, né, órgãos de pesquisa. Então acho que vamos juntar tudo e colocar como Embrapa, né, Brasil, uma empresa de grande responsabilidade nessa questão de manejo, desenvolvimento de variedades, né, soluções para isso. E a exemplo disso gera a forma de que nós temos de realizar os monitoramentos, porque assim, pragas e doenças, ela tem condições climáticas favoráveis para ela ocorrer na cultura, e ela tem também cada estágio do desenvolvimento dessa cultura, muitas das vezes pragas e doenças mais específicas para aquele espaço, né, aquele estágio de desenvolvimento da cultura. Então, para isso, existem a questão de manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, o qual a gente tem protocolos ou formas de conduzir o monitoramento, né, para identificar qual que é o nível de dano que a quantidade de, por exemplo, percevejos por metro quadrado, ninfas de mosca branca por folíolo ou por terços da cultura. Isso dá uma intensidade assim, ó, está gerando níveis de dano para essa cultura, precisamos realizar o controle, né? E também existem várias técnicas, né? E cada vez mais tem se intensificado, também a tecnologia ela tem vindo como algoritmos que conseguem prever, por exemplo, clima favorável, como umidade, temperatura, é mais suscetível a ter uma praga ou uma doença. Então isso já é previsto, e aí também ocorre a pulverização de forma preventiva, que em alguns casos de doenças, por exemplo, se a gente tiver o índice dessa doença na cultura, pode ser tarde e aí ter perda de produtividade muito considerável. Então, com isso vai ter sim, né, formas de manejo. O agricultor que ele já é o especialista da área dele, ele costuma cultivar aquela cultura específica que vem de gerações e também por conta da região, em termos de valores também do negócio para ele, sim, ele tem que buscar técnicos, consultorias, propriamente órgãos de extensão, né, para verificar assim, qual é o melhor método de manejo, de monitoramento para eu ter um melhor controle. E isso, somando a isso, nós temos eficiência, com segurança e, claro, né, trazer a cultura a expressar essa produtividade que ela foi desenvolvida para isso, né? Muito bom. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Bom, acho que nós temos então a amplitude de trabalhar com tecnologias de aplicação que vai desde o manejo fitossanitário, mas na parte de nutrição também, né? Tecnologias que contribuem, que nós trabalhamos com investimentos de produtos, técnicas e trazer sempre no final das contas a produtividade daquela cultivar que está sendo produzida, né? Aí o ponto importante, temos muitas tecnologias à disposição, a informação hoje está
né, na palma da nossa mão, né, com os smartphones aí de facilidades de comunicação, vídeos, aulas, palestras, né, muito prático. E o que nós temos assim de deixar importante, estamos à disposição para ter, né, os técnicos responsáveis têm muita coisa a compartilhar. Então, um ponto importante é treinamento também, né? A busca por informação para a gente melhorar um pouco a cada dia mais, né, nesse processo, que nunca acaba em termos de melhoria, isso vai com certeza conseguir a gente juntos, né, como desde uma cadeia do preparo de pesquisa, de tecnologias, de fabricação de equipamentos, parte de sementes, parte nutricional, produtos como um todo, e entregar um pacote de soluções para que ele consiga fazer o seu trabalho, que às vezes, na natureza do agricultor, é realmente produzir cada vez mais, né, com aquela essência, né, de alimentar o mundo como nós temos que recebemos a responsabilidade no Brasil aí de estar fazendo esse papel. Então, técnicas de manejo, tecnologias, conhecimento existem, nós precisamos de alguma forma facilitar essa ponte de informações para que chegue cada vez mais clara, simples e que a gente consiga de forma eficiente realizar todo esse processo bem certinho e de uma forma segura, né? Também é muito importante. Tecnologias não vêm só para trazer produtividade, rendimento, mas também a segurança sempre, né? Ela está dentro do contexto, porque nós precisamos perpetuar aí por muitas e muitas gerações. Então isso é de extrema importância. Acho que é isso que a gente deixa como mensagem, né? Estamos aí à disposição para ter, né? Vamos lá, time de técnicos de pesquisa, para a gente conseguir atingir esses níveis e como responsabilidade de um país, né, que consiga ter uma área tão extensa e produção, conseguir atingir aí as outras continentes, né, também com essas exportações dos produtos. Tá certo, obrigada, Daniel. Obrigado. Falamos com o Daniel Petrelli, que é engenheiro agrônomo e também especialista em tecnologias de aplicação da Jacto. O nosso bate-papo foi sobre novas tecnologias de aplicação no Show Rural Copavel 2020. Continue com a gente e até a próxima!